Olá, seja bem-vindo à nossa aula de mapeamento de processo. E agora vamos trabalhar um pouquinho relacionado a raias e piscinas. Então, digamos que você está numa empresa A e você vai querer fazer um processo de cobrança e o jurídico da sua empresa é terceirizado. Lembrando que, de acordo com a LGPD, mesmo que o processo não esteja na sua área, é importante que você entenda o que está acontecendo. É importante que você verifique, né, o contrato com a empresa terceira para verificar se se eles fazem o mapeamento, se não tem nenhuma fuga de informação, beleza? Então vamos começar um processo aqui de acesso ao sistema. Ele retira uma lista de inadimplentes. Ele quer verificar se esses inadimplentes estão com mais de 3 parcelas, certo? Só que esse inadimplente mais terceira parcela, imagina que esse processo já está no jurídico e ele precisa receber as informações. Então, ele vai realizar uma comunicação com o jurídico terceirizado. Então, ele pode enviar uma mensagem para o jurídico ou ele pode realizar simplesmente uma troca de informações. Então, jurídico. Aí, como que a gente faz para representar quando um assunto saiu de uma empresa, por exemplo, X, e foi para B, Y, né? A empresa XPTO foi para uma outra empresa. A gente utiliza um fluxo de informação. A gente vai utilizar essa ícone aqui, ó, fluxo de mensagem. Desculpa. Então, a empresa A vai comunicar com o jurídico e o jurídico vai responder trazendo essa informação, certo? Então, digamos o seguinte, o jurídico ele é responsável por fazer a cobrança e receber os pagamentos com mais de 3 parcelas. Então, por exemplo, a partir de 3 parcelas é o responsável jurídico. E a empresa A quer saber se houve ou não os pagamentos. Então ele vai conversar com o jurídico e vai receber um retorno. Recebendo essa informação, por exemplo, ele vai gerar uma nova lista de cobrança. E aí enviar boleto, o que seja. Beleza? Beleza? Então é o seguinte. Ele verificou a informação conversando com o jurídico. Então a gente vai utilizar isso. Caso vocês queiram, é possível identificar o processo aqui em cima. Certo? É possível também de identificar. Mas eu acho uma... Assim, caso vocês queiram, beleza. Mas eu acho uma boa prática deixar só o seguinte. Porque vocês não sabem o que realmente está acontecendo na empresa terceira. Vocês sabem o que acontece na sua. Talvez eles falam uma coisa e não é aquilo. Então é mais fácil acertar pelo seguro, né? Tipo, confirmar que há essa troca de informações. Vocês não sabem como que o jurídico terceirizado faz, mas vocês têm essa troca de informação. Mas digamos que agora, por exemplo, aqui é a empresa A e a gente aqui está no setor de cobrança. Agora eu vou inventar um processo do zero. Então aqui está o setor de cobrança. E o setor financeiro. Certo? Então vocês geraram uma nova lista de cobrança e enviou o boleto. E agora vocês vão verificar se o financeiro recebeu esses valores. Verificar valores na conta. Então, por exemplo, o financeiro vai ficar responsável por verificar se o cliente pagou ou não aquela quantia de dinheiro do boleto, certo? Então, se verificou, baixar o sistema e fim do processo. Se não baixou, ele vai voltar e enviar essa informação para cobrança. Então, ele vai comunicar cobrança que não houve pagamento. E finaliza o processo. Aqui eu gosto de finalizar enviando uma mensagem. Enfim, é o meu jeito de fazer. Aqui e dar baixa no sistema, né? Beleza? E aqui é um processo exclusivo. Ó, uma outra dica também. Vocês viram que eu coloquei verificar valores na conta? Eu poderia colocar essa informação aqui, ó. Há valor? Sim ou não? Mas eu não gosto de utilizar. Eu gosto de deixar algo mais direto. Então, por exemplo, verificar valores na conta. Clientes realizaram pagamento. Dar baixa no sistema.
E aqui, clientes não realizaram. Eu gosto de nomear essas setas, gente, clicando 2 vezes, né? Eu gosto de nomear o caminho que vai pela seta, dando o processo específico, porque facilita a comunicação. Então aqui, para a gente recapitular, a informação sai e vai para uma terceirizada. Vocês trocam esse fluxo de informação recebendo. Vocês vão gerar uma nova lista de cobrança. Se a gente quiser, a gente pode, por exemplo, colocar um arquivo. Então, por exemplo, tem alguns arquivos que ele é XML, alguma coisa assim, né? XML é de Excel, mas vamos dizer que é o formato do arquivo que vocês enviam. E vocês vão enviar a boleto de cobrança. Vai verificar, aí o financeiro vai dar a posição, ó, cobrança. Eles realizaram o pagamento, eu vou dar abaixo no sistema. Cobrança, eles não realizaram o pagamento. Faz a cobrança novamente. Beleza? E como que funciona o processo de loop, né? Que agora a gente fez um caminho mais simples, mas como que funciona um processo de loop? Então, digamos o seguinte, eu vou deletar isso aqui e a gente vai começar um novo processo. Melhor. Digamos que o processo ele não... que ele precisa ser um loop. Então, digamos o seguinte, durante... o financeiro vai verificar 3 vezes que se há ou não valor na conta para dar baixa no sistema. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pagar... o cliente não realizou, a gente pode manter. Comunicar cliente que não houve pagamento. Aqui a gente pode deletar e clicar aqui, ó. Toda vez que o cliente não pagou, o fluxo vai voltar. Então, ele só vai seguir para dar baixa no sistema quando o cliente realizou o pagamento, beleza? Então, a gente pode colocar assim, certo? Verificar valores na conta. Uma outra maneira também de fazer um loop, eu vou só mostrar, tá? A gente clicar com direito em tipo de loop e colocar o padrão. Vai mostrar o seguinte. Eu vou tirar aqui, que aqui ficou meio sem nexo. Então, verificar valores nas contas. Então, digamos que aqui é um processo que se repete e tudo mais. E o processo, ele só vai seguir quando realizar pagamento. O cliente realizou o pagamento. Então, é o seguinte. Digamos o seguinte. O verificar valores na conta, o financeiro vai realizar todos os dias. A partir do momento que ele entrou um dinheiro que o cliente realizou o pagamento do boleto, ele vai dar baixa no sistema. Enquanto isso, ele vai testando 1, 2, 3. Digamos que o loop desse jeito ele vai ficar meio infinito, né? Então a gente pode colocar uma outra maneira agora. Tem como a gente acrescentar uma opção de anexar evento. Então, se vocês clicarem com direito em cima e colocar anexar evento, vocês vão ver a opção de mensagem, time, erro, compensação, condicional, entre outros. Então, vamos acrescentar um erro e a gente vai fazer o seguinte. Ele vai sair do sistema. Avisar cobrança que o cliente não pagou. Faltou acrescentar a caixinha aqui, ó. Então, ó, toda vez quando ele, por exemplo, repetir 3 vezes, vai dar um erro no sistema, ó, avisar o cliente que ele não pagou e fim do processo. Então, a gente tem essa maneira. Então, aqui em adicionar eventos, anexar evento, a gente pode colocar uma mensagem, tipo, pô, o loop vai seguir 3 vezes. Caso não seguir esse caminho, vai anexar uma mensagem. Ou, por exemplo, a gente pode colocar um timer. Ele vai ficar 30 dias. Se em 30 dias o cliente não pagou, vai realizar uma nova cobrança. O erro, então, por exemplo, o cara vai ficar nesse loop. Se constar algum erro, vai finalizar o processo. Compensação, ele vai voltar ao processo em algum canto. Condicional é uma condição, sinal ele vai enviar um sinal, múltiplos variáveis paralelos. Por mim não precisam utilizar, porque não tem uma informação muito séria em relação. E tem o escalonamento também. Então, a gente pode utilizar essas opções.
Beleza? Então aqui a gente tratou um pouco sobre fluxo das informações, a gente aprendeu a questão do loop, que a gente pode, por exemplo, fazer dessa forma, que é mais usual, ou simplesmente acrescentar um gateway de decisão exclusivo, desculpa, e acrescentar um caminho de volta. A gente pode fazer o loop dessa forma. A gente também pode colocar uma caixinha para seguir o fluxo. Só que você fazendo dessa forma, você não pode manter o loop aqui. Então a gente retiraria, beleza? Por último, a gente tem algumas outras opções que a gente vai conversar na próxima aula. Que só para dar uma pincelada, a gente pode transformar uma tarefa em subprocesso. O que seria uma tarefa em subprocesso? Acontece várias ações dentro de verificar valores da conta. Então, por exemplo, dentro desse subprocesso, se a gente clicar com direito e expandir, editar subprocesso, você vai confirmar e você vai colocar, por exemplo, eu vou acessar a conta do banco, baixar extrato, e verificar pagamento. Fim do processo. Digamos que esse daqui então vai ser 1.3.1 baixar extrato. Digamos que esse é o processo de verificação de valores. Como vocês podem perceber, aqui você não enxergou nada. Se você clicar com direito de novo e colocar expandir, vai estar mostrando o fluxo que você desenhou. Então, o subprocesso é utilizado quando algumas ações são feitas dentro de um único processo. E para deixar uma maneira mais limpa, a gente utiliza dessa forma, beleza? E aí a gente tem o subprocesso dessa forma, né? Então a gente pode utilizar dessa tamanho. A gente pode deixar retrair, mas quando for imprimir, é necessário expandir. Então, por exemplo, vamos fazer uma impressão com sobreprocesso fechado. Tá vendo que ele não aparece? Não tá aparecendo nada. Agora, se a gente expandir, deixa eu deletar esse cliente realizou o pagamento. É aqui, né? Agora, se a gente expandir e fazer uma nova imagem, vocês vão perceber que ele vai estar aqui, ó. Só que não com muita boa qualidade, né? Então, qual que é a boa prática? Imprime ambas imagens. Então, vocês podem deixar dessa forma, né? Aqui só teria que dar um ajuste em questão de estética, tá? Porque vamos deixar as coisas bonitinhas. Só ajustar aqui. Imprimir de novo. Então, vocês imprimiriam, por exemplo, esse fluxo, mostrando que tem um subprocesso. Vocês viriam aqui em diagrama 2, pode nomear aqui em cima, clicando 2 vezes vocês conseguem nomear. E imprimiria de novo. A única diferença, então, por exemplo, vocês colocariam 1.3.1 extrato para identificar que esse subprocesso é referente à baixa de extrato, beleza? Então aqui a gente conseguiu ver bastante coisa já. Basicamente, o programa do Visage é isso. As outras opções, que eu não utilizo muito porque a gente faz num formato mais simples para o pessoal entender, é, por exemplo, se você clicar com direito e em tipo de tarefa. Então você vai ter uma tarefa de usuário, quando o usuário está realizando o sistema, tá ali na mão fazendo o sistema. Tem o serviço de tarefa, o receber tarefa, então ele vai receber uma mensagem e tudo mais. O envio, então ele vai enviar uma tarefa. Um script, o script de tarefa é quando o sistema realiza o processo. Então digamos que você vai gerar uma remessa em lote. Não é você que está fazendo cada remessa. Vai ser gerada uma remessa em lote. Então é utilizado o script. A manual tarefa é quando realmente é usada as mãos. Então você vai utilizar sem nenhum computador, nenhum advento de nada. É realizado manualmente. E a tarefa é regra de negócio. Então aqui vai depender de um conhecimento de negócio que é necessário inserir aqui. Beleza? Então você pode colocar aqui, eu vou colocar aleatoriamente, tá? Então, por exemplo, vou deixar aqui. Então, verificar inadimplente, a gente vai conversar com o cara, então a gente vai enviar uma mensagem. Gerar nova lista já é um script. Enviar boletos é outro script. Que não tem como
identificar. Tipo, subprocesso não tem como identificar. Dá baixo no sistema também, a gente pode colocar que é uma tarefa de usuário. Então, na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais em relação a esse tipo de atividade para entender mais sobre. Beleza? Gostaria de agradecer a presença de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, comente aqui embaixo fazendo favor. Obrigado.